Está começando mais um episódio Filhas de Esther. Tô eu aqui, Bruna Ramu, e com Jessie, digníssima de um frio de São Paulo. Se você não tá vendo, vai lá no YouTube ver, porque a gente tá, olha, a gente preparou todo um look chiquérrimo. Preparadas. E com Mariana Simas, diretamente do Rio de Janeiro, pra falar pra vocês. Hello. Todo mundo. Hello. Pra falar pra vocês hoje sobre disciplinas espirituais. Uau! A gente tá muito animada pra falar desse assunto, porque vocês pediram muito e estamos aqui atendendo aos pedidos. Disciplinas espirituais. E é um tema muito importante, né, amiga? Muito. Nossa caminhada cristã. É, disciplina, né, gente? Disciplina. Discípulos. Olha a revelação do alto. Ô, amiga, conta pra gente aí o que você tá achando do nosso look, Não, vai pra gente começar. Pra quem não tá vendo, eu vou explicar como elas vieram. Assim, elas vieram pra arrasar total. Então, se você sempre escutou uma parte se você sempre vê pelo Spotify, escuta pelo Spotify, hoje você vai ter que ver pelo YouTube, porque vocês não estão entendendo como elas vieram pra conversar sobre disciplinas espirituais. Amiga, acho que a gente tá tão empolgado com o frio. Tipo, acho que tá 16 graus em São Paulo hoje. Então eu falei assim, vai tá muito frio. Vou colocar aquela bota. Tipo, que eu não tiro do armário há mó tempão. Então, eu amo frio por isso. Porque você coloca casaco, você coloca bota, você coloca um monte de coisa que você não... Eu, pelo menos, amo, né? Eu enfio um monte de coisa. Eu amo também, eu acho chique. A gente fica lindo no frio. A Mari tá no calor aí no Rio, né, amiga? Aqui, mas ou não? Aqui deve estar, tipo, aí tá 16, aqui deve estar uns 24. E eu tô, tipo... passando mal de frio. Tá quente. Ô, louco. Eu tenho sentido Nossa, muito a gente frio. aqui... Hoje mesmo eu tava, tipo, com 25 casacos. Eu tô com muito frio. Eu tô com blusa de manga comprida, porque agora tá tudo porque fechado. quando não tá acostumado, né? E aí, mas eu sou muito friorenta, então não posso dar muita opinião. Aí eu acho que eu ia estar com... Eu ia estar, tipo, não, cachecol não, eu ia estar com uma manta mesmo. Porque eu sou esse nível, sabe? Eu acho que a Mari tinha que voltar a gravar com a gente em São Paulo, né? Que nem aquele lá. Eu acho também, foi muito especial. Ai, foi muito, nós três. Próximo. Ó, comenta aí, galera. Queremos Mari em São Paulo. Queremos Mari em São Paulo, né? Vamos, comenta aí. Mas vamos começar a falar aqui de disciplinas espirituais. Vamos lá, aquelas. Acho que disciplina é um tema que a gente fala muito hoje. Nossa geração fala muito sobre isso. Mas por muito tempo a palavra disciplina foi meio mal vista. Mal vista? Mal vista. Tipo, é disciplina na escola. Você tem que ser disciplinado. Quando na verdade, é tão bom você ser disciplinado, você passar a amar a disciplina, porque você tem muito mais resultados. E você, com muito mais resultados, você é uma pessoa muito mais feliz, né? Mas eu acho que justamente por isso, porque antes falava-se mal de disciplinas, hoje em dia a nossa geração ela é muito difícil de seguir uma disciplina, né? Fala-se muito de disciplina, mas não se vive a disciplina. É muito difícil ser constante em algo. Eu, pelo menos, eu sinto isso da nossa geração, assim. Eu sinto demais, nossa. E eu não entendia isso quando eu era criança, assim. Hoje eu entendo. Tem até aquela frase... A disciplina entra quando a motivação falha. Então, eu não tô a fim de ir. Tá bom, mas você tem que ir. Isso é disciplina. Você sabe que vai te fazer bem. Então, as disciplinas espirituais é da mesma forma, né? Não é por sentimento, né? É por você sabe o que você tem que fazer, que é melhor pra você, então você faz. Que vai te fazer crescer, que vai te fazer evoluir. Não é porque você não vai sentir. Às vezes você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. Mas você sabe que você precisa fazer, porque é uma prioridade na sua vida. É tipo comer, né? Às vezes você não tá com muita fome, mas se você não comer, você cai duro no chão. Falta açúcar no seu sangue, sal. Então, a mesma coisa, as disciplinas físicas que a gente tem, né? Você escova o dente todo dia, você come, você arruma o cabelo, né? Passa uma makezinha. Então, assim, tem as disciplinas espirituais. O que você acha, amiga Mari? Eu tô aqui, ó, concordando com vocês. Eu acho exatamente... Mariana, acorda, Mariana. Eu tô acordada, que eu tô tensa com a Dori aqui do meu lado. Amiga, sério? Ela tá, tadinha, ela tá não, andando, ela não tá fazendo nada demais, mas tá me dando pânico de vazar no áudio. Não vai vazar, não. Não, mas eu acho que não tá vazando. Acho que não vai, Se vazar, quem não sabe, Dori é a cachorra da Mariana Simas. É isso, ó. Vou relaxar. Ela vai participar hoje com a gente.
Relaxa, amiga. Relaxa. Eu acredito que é exatamente isso, sim. Vocês falando, eu me vi muito essa semana, assim, no final de semana. Às vezes, como as crianças estão em casa, pra mim é um pouco mais difícil, então eu fico sem vontade de ler, sem vontade de escutar, sem vontade de fazer nada. E acabo, pela disciplina, tendo que fazer as coisas, porque é o momento que eu mais preciso das coisas que Deus me dá, de mansidão, de domínio próprio, porque as crianças estão em casa 24 horas, estou eu e o Fih, então a gente precisa ter essa disciplina. Então, quanto mais a gente estiver alicerçados, né, na raiz do Senhor, no que Ele quer para nós, mais a gente vai viver isso, vivenciar isso. Então, é exatamente isso que vocês falaram, assim, no momento que a motivação é falha, a disciplina ela entra, ainda mais porque o homem não vive só de grandes obras, tem horas que o silêncio faz parte, né? Então... uma frase também que eu gosto muito, assim, eu até postei isso esses dias, que é, a gente tem que ser movido por convicção e não pela emoção. Porque a emoção, ela varia, né? E a palavra fala em Provérbios 4, o coração do homem é enganoso. O que é o coração? São as emoções, os sentimentos. Então vão ter dias que você vai amar o seu esposo, mas vai ter dia que você vai estar meio assim, de bode dele. Mas você não vai ser movido pelo sentimento, mas pela convicção. Ele é o seu esposo e você escolhe amá-lo todos os dias, né? Mesma coisa, o cuidar do seu corpo, a mesma coisa, o seu trabalho. Às vezes você não tá super afim, mas é o seu trabalho. Você faz com aquilo com excelência. E também as espirituais, que eu acho que a gente mistifica um pouco. Ai, disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Miga, conta aqui, o que você faz, assim, quais são as suas disciplinas espirituais? Então, disciplinas espirituais são os momentos que você tem com Deus, né? O que você faz para vivificar o seu espírito, para você estar mais, para você estar alimentando o seu espírito mais do que a sua carne, né? Ou seja, Jesus, quando ele viveu na Terra, ele nos deixou um modelo a ser seguido de disciplinas espirituais, né? Que ele deixou um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Ele nos ensinou sobre jejum, ele nos ensinou sobre que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provier da boca de Deus, ou seja, da leitura da Bíblia. E a própria palavra... A própria palavra fala que aqueles que guardam os meus mandamentos e os seguem, né, e os cumprem, são aqueles que os obedecem, são aqueles que me amam. Então não tem como a gente amar o Senhor, dizer que a gente ama o Senhor, sem cumprir os mandamentos dele, sem ter prazer pelos mandamentos do Senhor, sem ter prazer pela presença dele. E a gente cada vez se aprofunda mais na presença do Senhor, cumprindo as disciplinas espirituais, né? Que é isso que eu falei, que é oração, jejum e tal. E para mim, as minhas disciplinas, todos os dias eu busco ler a Bíblia. E não é fácil, gente. Não é fácil. A gente tem que falar real aqui, né, gente? Tem dia que a gente tá, tipo assim, atolado de coisa para fazer. Tem dia que não dá. Eu não consigo, às vezes, acordar tão cedo para conseguir ter esse momento com Deus antes de começar as minhas atividades. Então, às vezes, eu deixo para mais tarde. E aí, chega mais tarde, eu tô cansada. E aí, é tipo assim, não. Eu sei que é uma prioridade pra minha vida e é isso que eu vou fazer. É uma escolha, é uma convicção, né? É uma escolha, porque a gente precisa vivificar o nosso espírito. E a nossa carne e o nosso espírito, eles estão em constante briga, é uma luta diária. Então, se a gente não alimentar o nosso espírito, a gente precisa alimentar a nossa carne, como a gente alimenta com comida, mas também a gente precisa alimentar o nosso espírito. Se a gente não alimentar, ele morre, né? Ele não vai estar ali presente e vencendo as batalhas diárias que ele precisa vencer. Então, jejum não dá para fazer todos os dias, mas eu faço constantemente. E desde que eu me converti, que eu comecei a jejuar, antes eu não jejuava, e desde que eu me converti, um pouco mais de um ano, que eu comecei a jejuar, eu percebi a diferença que faz o jejum na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. Que o jejum é onde você mortifica a sua carne para vivificar o seu espírito, para você ter mais discernimento do espírito, da voz do Senhor, né? Oração, a gente tem que orar todos os dias. E oração é muito lindo, assim, que oração, ela muda a sua perspectiva da situação, né? A perspectiva da crise. Às vezes ela não muda a situação, mas ela te muda diante da situação. Ela muda você aos olhos das outras pessoas também, né? No seu posicionamento em relação à situação.
Então é muito importante a gente estar orando, porque quando a gente ora, a gente está recebendo o coração do Senhor sobre as nossas vidas. A gente está recebendo o que Ele pensa sobre nós. E o que Ele pensa daquela situação que a gente está colocando diante dele. Às vezes, o que eu falei, às vezes a situação ela não vai ser mudada, mas muda você, transforma o seu caráter. E para que a gente seja transformado de glória em glória para ser mais parecido com Jesus. Amém. E esse é o nosso foco, né? O nosso foco é ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém. Uau. Tem algumas disciplinas espirituais que são mais conhecidas, como oração, né? Palavra, jejum. Mas tem várias outras, assim, que acho que o grande objetivo desse podcast é que a gente compartilhe com vocês todas essas que estão disponíveis para a gente se conectar com o nosso Deus e receber dele a presença do Espírito Santo. Então, pega seu caderninho aí, eu vejo que é um episódio muito de compartilhar com vocês. Pega seu caderno, você aí pega sua aguinha, seu caderno, anota, porque a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus que você vai passar a amar a disciplina. Amém? Amém. Quem recebe diz um amém aí do lado. Você tá sentado, tá deitado, tá correndo, tá lavando a louça. Fala amém, para e fala amém. Igreja. Eu recebo. Mas é verdade, porque a gente aprende a amar a disciplina. Pega isso, gente. A gente aprende a amar a disciplina quando a gente foca mais nos resultados do que nos prazeres momentâneos. Quando você fica muito focado, ai, não tô afim, ai, quero fazer tal coisa. Você tá deixando de focar nos resultados. Então, assim, qual resultado você quer ter com Deus? Sabe? Você quer ter muito resultado com Deus, não porque Ele vai te amar mais ou menos, porque isso não muda. Mas o quanto você vai conhecê-lo, o quanto você vai senti-lo, sabe? O quanto você vai viver com ele, né? Isso que vai mudar. Não, se ele vai te amar mais ou menos, isso não muda, tá, gente? Pelo amor de Deus. A graça é favor e merecido. A gente não merece, é exatamente isso. A gente faz porque a gente ama o Senhor, né? A gente responde a esse amor. A gente responde ao amor e ele merece o melhor da gente. né? Tipo, por exemplo, a Bru me chamou pra ir na casa dela, no aniversário do Juju. Eu tava muito ocupada, tinha muita coisa pra fazer, mas porque eu amo a amizade dela e eu prezo a amizade dela, cara, eu fiz, passei lá 30 minutinhos, mas eu fui. Porque eu amo a amizade dela. Agora, se eu não amasse tanto, eu não ia priorizar. É a mesma coisa com o Senhor. A gente ama a presença dele, ama estar com ele. Então, a gente ama fazer as disciplinas espirituais que nos aproximam dele. Mas a grande pergunta é, o quanto será que a gente ama Jesus? O quanto será que a gente ama a Deus, né? Porque se a gente fala que ama e não gosta de passar tempo com ele, nunca tem tempo pra passar com ele, será que a gente ama mesmo? Amor tá nos atos, né? Não em palavras. A gente demonstra... Eu acredito até que serviço é uma disciplina espiritual. Com certeza. Estar aqui, né? Servir ao Senhor. Servir a igreja, servir aos irmãos. A gente pode... Não, eu acho que a gente Mari. pode ver pelo que tá escrito... Não, pelo que tá escrito na Bíblia. Que ele fala, se vocês não amarem o seu próximo, a quem você consegue ver, como vocês vão me amar a quem você não consegue ver? Então, a gente começa por aí. Eu acredito que, assim, se a gente não ama o nosso próximo, se a gente tem aquela birrinha, aquela coisa, se a gente não consegue entender o amor de Cristo pra gente amar o nosso próximo, tirar dele o melhor, como a gente vai amar a Cristo, a quem a gente não consegue ver? A quem muitas vezes, assim, ele fala com a gente, mas tem horas que ele fica em silêncio. Esses dias a gente estava conversando com um amigo nosso e a gente está passando por coisas que... Eu acho que em toda caminhada com Cristo, quando você entende que você quer viver para Cristo, você precisa abrir mão das suas coisas. E é uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil, porque você começa, assim, eu entendo, hoje, esses dias a gente estava assistindo uma pregação e o Fih e o pastor falou assim, quando você pensa no seu sonho, você acha que seu sonho é maluco? Você acha que não tem como chegar no seu sonho? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, eu acho, assim, porque a gente tá passando, eu acho que nosso sonho é louco, assim, é muito... Então você tá no caminho certo, porque se você sonha coisa que você pode alcançar, esse não é o sonho de Deus, porque o Deus que a gente conhece é o Deus do impossível. Amém. Então, isso. Assim, isso. É exatamente isso, assim, quando a gente pensa e se a gente não tiver... se a gente não buscá-lo, a gente não entende o sonho dele. E uma vez eu também escutei da minha psicóloga, a gente estava conversando e eu estava muito aflita, e ela falou assim, Mari, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você se entrega a Deus,
Se o que você anseia não for da vontade dele, ele vai apagar isso do teu coração. Porque você tá se entregando Nossa, é muito ao real. ponto dele botar o que ele anseia no seu coração. Então aquilo vai deixar de ser o que você quer e vai arder pelo que ele quer. Mas é difícil, porque é o que vocês falaram, é uma total. briga constante com a nossa carne. Constante. Assim, esses dias eu tava conversando com o Fih sobre jejum, que sempre foi muito difícil. Eu nunca consegui fazer jejum, eu tô começando a fazer agora, porque era uma coisa que as pessoas... Eu conhecia a gente que Amém. falava, não, jejum é muito tranquilo, você fica sem comer, cara, o espírito te satisfaz. E eu falava, cara, então jejum não é pra mim, eu não sou a pessoa que é feita pra jejum, porque eu sinto fome da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu olho, eu tenho vontade de comer. Eu acabei de comer, eu tô dando comida pras crianças, eu quero comer. Sério, Então, eu assim, amo. A galera é o vai tempo amar. todo, assim. Mariana é Eu muito vim, maravilhosa. a gente entrou um pouquinho antes pra ir Mas ajeitando. Cara, eu botei do meu lado chocolatezinho amargo, castanha e eu tô, assim, eu até tenho feito essas coisas pra... De disciplina mesmo, assim. Teve um momento que eu e o Fih, a gente falou, cara, a gente tá comendo por quê? Sabe, a gente não tá com fome, é a gente se conscientizar também, sabe? E isso começou porque eu assisti um story do André Valadão falando, quando você não tá com vontade de comer, você come. E aí ele falando, se você não tá com vontade de comer, pra que você tá comendo? E isso me fez refletir muito, assim, porque então já diminui muito, já é uma coisa, mas assim, eu olho chocolate. É um desafio, né, amiga? Exato, e aí assim, você tá sem comer, aí você senta na mesa, as crianças querem almoçar, aí você fala, caraca, tem que dar almoço pra criança. Nossa, de aí manhã, mata a carne. Aí, por exemplo, de tarde, elas querem um lanchinho. Aí Eu você faz te aquela entendo. bisnaguinha com requeijão. Cara, minha boca chega a cair baba, assim. Nossa, De tanta bisnaguinha vontade de com comer. Então, assim, pra mim era tipo assim, não, eu não fui feita pra fazer jejum. Porque se as pessoas que fazem jejum falam que não sentem fome, eu não sou essa pessoa, porque eu sinto fome o dia Não, inteiro. mas sente Então, pra muito. mim Mas é foi mim- muito mas não é difícil. assim. E aí, exatamente, aí uma vez eu tava conversando com o filho e falou, amor, claro que não. Porque você tá brigando com a sua carne. Óbvio. E é, A sua nesse carne- momento que você tem que trazer muito mais as coisas do Senhor, a palavra dele. Exatamente. E estar em então, oração. assim, a sua em carne tá comunhão. querendo... É. Por exemplo, quando a gente começa nessa caminhada, a gente tá 100% carne, zero Espírito Santo. E aí você vai começando a querer regular. E o Fih falou uma coisa muito legal, assim, que a gente até falou na live, na última. O único lugar que a gente não pode ter equilíbrio é na busca com Deus. A gente sempre tem que buscar o desequilíbrio. A nossa carne tem que estar lá embaixo, o Espírito Santo lá em cima. É isso que a gente tem que buscar. Então, assim, é difícil, não é fácil. Jejum não é... Eu até anotei aqui, jejum é um quebrantamento para estar mais próximo de Deus. E é a parada de refeição mais saborosa. Mas lembre-se, tudo tem seu tempo. Então, assim, você também que não consegue fazer o jejum, começa devagar, sabe? Também não é porque você não faz jejum que Deus vai deixar de falar com você, que Deus vai deixar de te usar. Você também ir fazendo aos poucos e entendendo o porquê o jejum. Não adianta você fazer o jejum porque tá todo mundo fazendo. É você entender isso pra você, o quanto isso te eleva, assim, espiritualmente, o quanto isso te traz paz. Eu acho que... E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim... Jejum sem oração é dieta. Gente, jejum sem oração Muito é bom. dieta. Não adianta. Ai, não, eu não vou comer chocolate. Ai, eu não vou jantar. E não tá orando, não tá passando tempo com Deus, não tá buscando a sua... Então é dieta. Então fala que você vai fazer uma dieta. Um dos maiores objetivos do jejum é você se abster da comida pra você, nesse tempo que você estaria comendo, você estar passando tempo com Deus. É pra você ter tempo de qualidade com Deus. Então, por exemplo, tirar o doce ou tirar o refrigerante é uma coisa. Agora, quando eu comecei a tirar refeição, então, por exemplo, assim, essa semana eu não vou almoçar, por exemplo. O tempo do almoço eu dedicava pra passar tempo com Deus. Porque é meio que você lembra, sabe? É meio que, tipo assim, eu estaria comendo, eu tô com fome. Então eu vou estar alimentando o meu espírito. Então, assim, não adianta nada a gente fazer jejum e não orar mais. Tem que orar, tem que se quebrantar, sabe? Pra você ouvir a voz do Senhor. Você tem que passar esse tempo com Deus, ou em oração. Então, vamos começar um propósito. Porque quando a gente entende, quando a gente tá matando a nossa carne... Porque, gente, vamos falar sério. Não tem nada melhor que comer, né? Não. Gente, não existe nada melhor que sair pra jantar, comer. Assim,
É maravilhoso, mas a gente vai estar alimentando a nossa carne. Então, assim, pra mim é muito difícil o doce. É muito engraçado, porque o jejum também é muito particular, né? Pra mim é muito difícil tirar chocolate. Gente, eu Nossa, eu amo. Amo. Minha boca tá mas aguando. assim, nossa, amiga, eu sofro. Não, é sério. Tipo, Pra pão. mim, assim, por exemplo, TPM, você tem que ir aquilo... esses dias uma amiga minha chegou aqui, ela soube que eu tava de TPM, eu tava com uma enxaqueca absurda, ela chegou com 2 barras de Galá que eu comi uma sozinha. Esse nível. Calma, a barra daquelas paro... grandes, assim, amiga. Tipo assim, eu sou... Quando eu paro pra comer, Cara, eu como assim amo também. chocolate. Tipo, amo, que é coisa que eu olho também. e falo assim, eu tô agora tentando trocar o meu vício pra chocolate amargo. Então, assim, mas Boa, muito bom. é uma coisa que, cara, me tira o foco. Peraí, o que aconteceu na câmera? Não, é que apareceu 20% de bateria. Gente do céu, hoje tá. Mas assim, uma coisa também que é sempre importante a gente lembrar, Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E também ele fala sobre nada nos dominar. Então, quando eu tava me analisando esses dias, eu falei assim, cara, eu tava muito formiga. Eu tava com alguma coisa que eu tava muito formiga. Falei assim, o meu desejo por doce tá me dominando. Então, eu tenho que cortar isso. Nada pode me dominar. Somente a palavra do Senhor. Nada. Seja o pão, seja qualquer coisa, gente. Seja qualquer coisa. Netflix, rede social. A gente tem que ficar atento. O que tá me dominando? O que tá me tirando da presença do Senhor? Os amigos, exatamente. O namoro, né? É muito importante a gente falar isso também aqui. Vocês falando, me lembrei de um versículo que fala que aquele que semeia na carne, ele colhe corrupção, né? Vixe. E aquele que semeia no espírito, ele colhe vida e paz. Amém. Né? As coisas da carne trazem a realidade da carne. E as coisas do espírito trazem vida eterna. Quem Deus é, a realidade do espírito. E hoje, pensando sobre o nosso tema, sobre disciplinas espirituais, eu estava meditando com Deus e me veio uma analogia com as plantas, né? As plantas, elas precisam ser regadas para elas darem frutos. É igual a nossa vida cristã. Os cristãos, eles precisam ser regados com as disciplinas espirituais. Com a oração, com palavra, com jejum, com adoração. Falar em línguas, sei lá, quem fala em línguas, com adoração, com isso, com todas as disciplinas espirituais, para que eles possam gerar frutos no espírito, para que eles possam ser cada vez mais transformados, né? De glória em glória. De glória em glória com isso. E é exatamente isso, é mortificar, é exatamente isso que vocês estão falando, não é fácil, principalmente parar de comer, mas é igual exercício físico, né? Quanto mais você faz, mais você se acostuma e já vai chegar um momento que você vai ter prazer nisso. Vai chegar um momento que você vai ter prazer em ler a Bíblia, vai chegar um momento que você vai ter prazer e você vai querer jejuar, porque o resultado ele não é instantâneo, né? Depois de um tempo que você vai praticando, que você vai percebendo os benefícios e a sua conexão com o Espírito Santo, você vai vendo mudando os seus olhares você vai também. entendendo, né, o porquê de tudo isso. Nada é instantâneo, mas quanto mais você for fazendo, quanto mais disciplinado. Quanto mais disciplinado. E você vai vivendo águas mais profundas com o Senhor. Aqui eu listei, assim, as disciplinas espirituais que eu considero fundamentais na minha vida. Eu queria compartilhar com vocês, aí vocês também vão complementando. Mas a primeira que eu coloquei é a oração. Né? Então, Filipenses 4:6, o Senhor fala que a gente tem que fazer conhecido para o Senhor as nossas súplicas, as nossas petições. Então, primeiro ponto, oração. Segunda, palavra. Ter um plano de leitura, você ter um plano de leitura, assim, pra te ajudar. Porque às vezes você não vai estar afim, mas você vai... eu tenho que ler aquilo. Então, pelo menos aquilo você lê, sabe, gente? Pelo menos aquilo. Terceiro, jejum, como a gente já falou. Quarto, meditação bíblica. É muito importante a gente meditar na palavra também. Tipo, você ler aquele versículo e passar o dia refletindo nele, aquilo que o Senhor está falando no seu coração. Então, meditação bíblica. Tenho vários versículos sobre isso. A adoração. Quinta é a adoração. Então, você adorar o Senhor no seu carro. Você pode estar praticando as disciplinas espirituais. Você pode estar orando, adorando, correndo, sabe? Adoração. Nós somos feitos para adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Sexta, mover no sobrenatural. Aqui, 1 Coríntios 8:12 fala sobre as palavras de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom de curar, de operar milagres.
Então, assim, tem muitas disciplinas espirituais aí. Tem vários versículos também. A gente pode depois disponibilizar pra vocês. Mas fica aí as minhas, assim, mais que eu considero mais importantes, né? Acho que pra vocês também, né, amigas? Sim, Sim. com certeza. Eu tenho, E tem com- uma coisa que eu li aqui que eu acho isso incrível, que ele fala em Romanos 8, que ele fala um monte de coisa e aí ele fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Então, assim, É isso. quando a gente entende que a gente não precisa fazer nada. Nem orar a gente sabe. Não, e assim, A gente não é não nada. é Sabe necessário. nada. Assim, eu tava lendo e ele fala também no início, eu não sei se é em Atos ou em Romanos, que a fé sem obra, ela é morta. E por que ele fala isso? Porque a partir do momento que você se entrega a Deus, você vai ser um canal, você não vai precisar fazer nada. Não é assim, ai, o que eu tenho que fazer? Nada, se entregar a Deus, porque Ele vai te usar. A obra é dele, não é nossa. Sabe? Então, assim, Isso que é ele adoração, vai fazer por nós, a gente vai ser só assim, Senhor, tô aqui. Você quer, o que você quer? Eis-me aqui. Exatamente. Assim como então, Maria assim, falou, né? Então, e até pegando esse gancho de Maria, eu tava lendo também, eu acho que tem duas coisas muito importantes que você falou, Jack. Uma é a leitura bíblica, e eu tenho lido, assim, mas tem momentos que eu olho e eu falo, cara, eu preciso ficar nesse versículo. E tem horas que a gente precisa ficar. Outro dia eu fiquei Meditar, 3 dias amiga, né? em 3 versículos. Sabe? Porque eu precisava daquilo. E o versículo até... Eu tô até com ele aqui, que é porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, assim, a gente já tem Romanos o Espírito Santo. 5:3. 3-5. Esse é o versículo da minha isso. mãe. É o versículo da minha Cara, mãe, da vida da minha mãe. E assim, eu tive que vi o ficar... riso da sua mãe, ela falou. Eu tive que ficar nesse versículo durante 3 dias. Assim, e eu fiquei meditando. Então, assim, é muito importante, porque eu entendi também que a gente precisa colocar em prática nas nossas orações o que está declarado na Bíblia. Então, se a gente não tiver a meditação, a gente não sabe a Bíblia. Então, a gente precisa ler e entender. Senhor, me mostre. Quando a gente for orar, absorver. Senhor, eu quero isso, eu quero perseverança, porque o Senhor diz que na tua presença, na tua palavra, a perseverança gera um caráter, que o caráter gera esperança, e eu quero ter essa esperança, porque da perseverança vem a esperança, que o seu Espírito você já derramou sobre nós. Então, assim, a gente precisa também declarar as coisas que estão escritas na Bíblia, porque elas são o nosso manual. A palavra tem poder, né? A gente gera vida com a E a Dia palavra. tava falando de Maria. Hoje eu também tava lendo Lucas 1. E aí fala de... Nossa, muito orgulho da Maria. Tô lendo. Porque quando a gente começou... Não, é legal falar isso aqui. Quando a gente começou o Filhas de Esther, a Mari falava o quê? Ai, gente, tem dificuldade pra ler a Bíblia. Não sou muito de Mas ler a foi isso que Bíblia. a gente falou agora. Quando você começa, você vai Olha. pegando gosto pela coisa. Você vai entendendo e às por que vezes você você não tá tá fazendo afim aquilo. e tem que ser. E aí eu tava lendo e Maria chega na casa de Isabel. E Isabel tá grávida, né, de João. E aí, Amigo, eu li isso ontem. cara, A mãe de João Batista? exatamente. E aí quando ela chega, João Batista começa a pular dentro de Isabel. E aí eu fiquei pensando isso, eu falei, cara, o espírito que tá dentro de Maria tá em nós. E aonde você chega e as pessoas fazem isso, os bebês dentro da barriga da mãe pulam. Cadê esse Espírito Santo em nós? Eu quero sentir isso, eu quero ter isso dentro de mim. Aonde eu chegar, as pessoas falem, caraca, É o poder, não né? vem de Ser ti, cheio do porque não Espírito vem Santo. de mim. Do poder. Mas eu quero ter isso, eu quero isso. ser esse canal, eu quero ser preenchida por Deus, porque esse Espírito que estava dentro de Maria, ele deixou pra gente, tá dentro de nós, Uau. sabe? Amém. Então, Amém. é a gente E, ter miga, esse entendimento de que privilégio a gente tem de poder ter esse Espírito Santo dentro de nós. E só basta a gente querer, só.
E tá disposto. A palavra fala que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, o que a gente precisa? Estar disposto. Deus, ele sempre usa os que estão dispostos, sabe? Nunca, os melhores, os maiores. Ele usa as coisas loucas pra confundir as sábias. Então, a gente precisa ter um coração disposto. E uma coisa que eu senti muito da Mari falando agora pra você também passar a amar, né, as disciplinas espirituais, se comprometa em ajudar pessoas. Porque quando você se compromete a ensinar, que nem a Mari tá aqui no Filhas de Esther, tá cada vez mais falando no Instagram, né? Você também, como você tá passando, você também precisa se alimentar. Então é uma ótima tática. Que é o serviço, né? É o serviço. Então, de repente, você fala assim, vou começar a ajudar uma amiga tal. Eu vou ajudar essa minha amiga. Você vai estar ajudando essa amiga, mas na verdade você vai estar se ajudando muito mais. Porque daí você vai... eu preciso oferecer algo, então eu preciso entender algo. Toda vez que a gente vai fazer o Filhas de Esther, a gente estuda, né? Sim. A gente... Então, assim, isso puxa a gente também. Então, se você falar, não consigo, se compromete com alguém. Se compromete uma célula, de repente. Sei lá, conversar com a sua mãe, com seu pai, com seu namorado. E aí você começa a fazer isso com as pessoas. E aí isso vai ficando mais gostoso, você vai entendendo mais e aí você vai trazendo pra sua vida, pessoal. Mas é exatamente isso que a gente né? Um canal. Um canal da presença de Deus. Então, entra e sai. Que a gente falou isso no episódio de Eternidade. Mas pouco, é muito que eu me importante, lembro, assim. porque assim, pra sair a gente tem que estar preenchido, porque precisa transbordar. E se a gente não tiver preenchido, então, mas não vai transbordar. Exatamente. Então a gente tem que tá... Exatamente. Só que a gente também não pode ser tipo um poço, né? Que você enche e não sai. Dúvida. Você precisa deixar fluir, você precisa deixar ir para que outras vidas sejam alcançadas, exatamente. E Mari, você falando sobre as suas leituras e tudo, me veio que é exatamente isso que fala na Bíblia sobre transformação da mente, né? A nossa mente precisa... 12:2. 12:2, exatamente. A nossa mente, ela precisa ser diariamente e constantemente transformada e renovada. Porque a gente nasceu... quando a gente nasce, a gente tá com a carne de Adão, né? E pra gente ser parecido com Jesus, a gente precisa nascer de novo. Que é o novo nascimento. Que é onde a gente precisa... Que é onde a gente se parece com Jesus, nesse novo nascimento. Que são as coisas espirituais. Então, a gente precisa estar com a nossa mente constantemente transformada e renovada para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus. E também você falando sobre estar disposto, estar entregue, isso é um ato de adoração, né? Quando a gente se coloca diante de Deus e se esvazia na presença dele, isso é um ato de adoração. O que me lembra também do versículo que Satanás, ele oferece para Deus, para Jesus, todos os reinos do mundo. E ele nega. Isso é um ato de adoração de Jesus, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe em quem ele confia, ele sabe que aquele que ele confia é muito maior do que tudo aquilo que Satanás estava oferecendo para ele. E isso que a gente vive constantemente todos os dias na nossa vida, né? No mundo. Se a gente focar nas coisas do mundo, a gente vai estar recebendo aquilo que Satanás está querendo entregar pra gente. As coisas do mundo. E a gente precisa focar em Deus, pra gente poder receber e ser alimentado com as coisas de Deus, focados na vida eterna. E Jesus, como que Jesus responde a Satanás? Sempre com a palavra. A palavra. Sempre. É a nossa espada. Efésios 6, a armadura do Senhor. A palavra é a nossa espada. Então, assim, através da palavra, nós temos a mente renovada. Através da palavra, nós guerreamos. Através da palavra, a gente foge da tentação. É através da palavra. Somos soldados, então, né? como que a gente vai ter uma vida com Deus sem ler a palavra? Direto, gente. Nossa, e é muito doido, assim, porque... Você começa a vida com Deus e parece que você quer fazer um monte de coisa, né? Então, ano passado, pandemia, abre célula, discipulado, podcast e tal. De repente, e não tinha tempo pra ler a Bíblia. Aí eu, meu Deus, eu tô fazendo tanta coisa. Marta. Que o mais importante eu não tô fazendo. Passar tempo com Deus, que loucura. Igual Marta e Maria. Então, se você tá vivendo isso, tá cancelado no nome de Jesus, sabe? O mais importante que o Senhor quer é relacionamento. Você tem relacionamento passando tempo com Ele. Então, se você tem muitas tarefas, tira um pouco, sabe? Eu tive que passar muito por esse processo. E direto eu passo, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, quero fazer muitas coisas. Mas eu não sou uma fazedora de coisas. Eu sou um ser humano. E pra eu ser, eu preciso estar presente no aqui e agora. Mas eu vou te falar, isso só piora. Porque esses dias eu até escrevi um texto falando sobre isso. Por exemplo, a mãe. A gente tem... Todo mundo hoje tem muita coisa pra fazer. Não só a mãe, mas a mãe ainda tem os filhos.
E aí, quando a mãe tem um tempo vago, o que ela faz? Ela preenche. Cara, às vezes o Felipe esses dias falou pra mim, amor, a gente tem que buscar as crianças, não sei o quê. E aí tem um dia que a Maria sai em um horário, o Joaquim sai em outro, a gente tem não sei o que de manhã, não sei o que. Nananana. E quando não tem isso, a gente faz alguma coisa. Ele fala, amor, pelo amor de Deus. É muito louco isso, né? Porque é exatamente isso. E assim, uma coisa também que vale muito a pena lembrar é que a gente sempre tem tempo para o celular. E eu mesmo, às vezes, dou essa desculpa. Eu falo pro Fih, mas o celular eu não preciso com isso. Gente, posso falar? Todos os dias. Eu falo pro Fih assim, eu falo, amor, Tá óbvio amarrado, que eu tenho tá tempo amarrado. pro celular. Por quê? Porque o celular, eu não preciso prestar atenção no que tá acontecendo. Cara, mas então, ora e vai ler a Bíblia no caos, porque Deus vai te dar discernimento pra alguma coisa. Na Bíblia diz, a palavra não volta vazia. Então, se você tá ali lendo, alguma coisa vai ficar. Então, uma coisa que eu aprendi muito, e o que eu acho muito legal também, que Paulo fala em Romanos 1:12, eu escrevi aqui, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. É muito lindo isso, porque assim, o dom espiritual, ele nos encoraja. Então assim, a gente entender isso para nossa vida, cara, é cada vez mais crescer na fé. Então, pra gente entender um pouco isso e tudo isso que a gente tá dizendo, até que a Jeff falou, não quer dizer que a gente não vai ser tentado pelo inimigo, que ele não vai estar perto, que a gente não vai sofrer nenhum tipo de tentação. Isso não quer dizer nada, porque a gente vê Jesus. O diabo tava ali ao derredor. Então, esses dias também tava conversando com uma pessoa e ela me fez uma analogia que eu falei, cara, maravilhosa, que o diabo é como uma leoa. A leoa, se você vê ela caçando, em qualquer Discovery que a gente vê de animal, você vê que ela fica horas olhando a presa, vendo como é que a presa age, o que ela vai fazer, o que ela... Ai, credo. Até que o medo. momento dela ir. É verdade. E o diabo é assim, só que o problema às vezes, ele fica rondando, né? Exatamente. Astuto, né, e mesmo assim, às vezes tem presa que consegue fugir. E essas somos nós quando a gente está assim... derramados na presença de Deus. Só que o problema é que às vezes a gente tá com a pata quebrada e a gente não quer sair. E aí o inimigo fica ali comendo a nossa carne e a gente fica igual uma presa que tá com a perna quebrada e não consegue fugir. Então assim, a gente precisa se alimentar da palavra, porque cara, isso que vai nos tirar desses momentos, assim. Só pra fechar esse pensamento, outro dia também a gente tava conversando sobre isso e tem horas que tem o silêncio, o tempo de se aquietar. E assim, pra mim isso é muito difícil, porque você tá buscando a palavra, você tá orando, você tá não sei o quê, e aí faz um... Gente, eu sou o oposto de vocês. Nossa, amiga, você é mesmo. A Bruna é mais... Nossa, Bruna. Eu sou muito Maria. Eu ia falar sobre esse versículo. Eu vou falar. Me enlouquece. E às vezes eu falo, cara, não é possível. Deus, tô aqui. Cadê? Manda pelo menos um sinal de fumaça, porque eu tô enlouquecendo. E aí, ao mesmo tempo que ele vai se revelando, mas tem horas que parece que você tá no vazio. E aí um amigo nosso falou assim, o professor, quando ele tá dando aula, o que ele faz? Ele explica, ele mostra, ele tira a dúvida. E quando ele tá dando a prova? Ele fica em silêncio. É chocada. E o Senhor prova os nossos corações. Gente, não, para, atenção pra essa analogia. Surreal. Eu amei. Pera, o professor, quando ele tá ensinando, ele fala. Quando ele tá aplicando a prova, ele fica em silêncio. Surreal, quando o senhor tá em silêncio, ele muito tá nos bom. provando também. Exato. E aí que a gente mostra o quão preparado nós estamos. Que é o caráter aprovado. E aí a gente mostra a nossa disciplina em Cristo, porque a gente precisa ter. Agora deu uma metanoia. É isso. Metanoia com a Mariana Silva. Não é meu, tá? Foi um amigo nosso que falou. Não, tudo bem, mas... Só estou repassando a Mas informação. você trouxe pra gente, maravilhoso. Bruno. E eu tô arrumando esse microfone. Mas... Desde o início. Desde o início, 10-0 pro microfone. Mas, até esqueci o que eu ia falar, socorro. Maria. Eu ia falar, que eu sou o oposto de vocês. É impressionante, assim, porque eu vi vocês falar, eu fico aqui, gente, mas eu não consigo me identificar com isso. Porque você falando que o tempo vazio, quando você tá... Não consigo. Não, porque mas é o problema oposto. Porque daí eu preciso me mover pro serviço, entendeu? É o 8 e 80. É verdade, amiga, é mesmo. Não, tô falando sério. A gente tem que encontrar o o equilíbrio. É isso. E aí... Perdeu. Você tá falando que você
você é mais Maria, nós somos mais Marta. Isso, você falando dos filhos, quando você tem um momento vago, você preenche com alguma coisa. É porque também eu me converti tem 1 ano e meio e foi uma confusão, assim, na minha vida. Então, eu precisei ter esse momento completamente focada. Então, todo momento vago que eu tinha com o Júlio, eu ia orar. Eu ia ler a Bíblia. Eu fiquei... No começo, eu tava muito imersa nisso, assim. Até o momento que eu comecei a perceber que eu falei, cara, mas eu preciso servir. Eu preciso... Também agir, né? Agir. E aí foi quando eu comecei a servir, foi quando eu comecei a me mover nesses atos de serviço, porque é um equilíbrio, né? Eu tenho um versículo que fala de Marta e Maria, que eu estava falando aqui quando você falou, que é exatamente isso. A gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Com toda a verdade que tem no nosso coração. Se a gente não adora em verdade, a gente não está adorando. Mas Maria é isso, quando Jesus aparece, ela se prostra aos pés de Jesus. E Marta continua ali lavando a louça, fazendo as coisas para recebê-lo, sendo que ele já tá pra ali. recebê-lo. Só que a nossa prioridade tem é que ser estar ele. aos pés do Senhor. A gente tem que não estar é ali. fazendo o serviço. Sim. Porque você pode servir sem estar adorando ele em espírito e em verdade, né? Você precisa primeiro tá adorando, tá preenchido do Espírito Santo. Valeu, vou bater poder servir. Vou bater um papo com Marta. Beijo. Amiga, gente, ai, nossa, Senhor, tem misericórdia. Não, direto, eu falo, ai, Senhor, me perdoa, Pai, porque que me ajuda a desacelerar um pouquinho, Senhor, me faz uma calminha, mais calminha. Tá, então, quando você tava falando dos dons espirituais, me veio que é exatamente isso, assim, se a gente não pedir, se a gente não buscar, a gente não vai encontrar, a gente não vai receber. A palavra fala que se a gente pedir, a gente recebe, então a gente tem que pedir, a gente tem que bater na porta para que a gente receba. E eu li um livro que se chama Os Caçadores de Deus, e ele fala exatamente isso, a Jé também leu, que a gente tem que caçar o Senhor. É uma caça, é uma busca constante. E ele vai se revelando cada vez mais pra gente. Ele não se revela de uma vez só. Há sempre mais, né? Tem sempre mais, ele é infinito. Então, quanto mais você buscar, e nunca tá no fim, sabe? Quanto mais você buscar, mais você vai perceber que você precisa buscar mais. Quanto mais você buscar, mais você vai perceber que o seu caráter, ele ainda precisa ser tratado. Muito. Você ainda precisa ser renovado. Quanto mais você buscar, mais você vai perceber que você é falho pra caramba. Então, assim, é uma busca constante, é uma caça do Senhor, sabe? Às vezes você não vai ouvir o Senhor falar, mas é ali que ele tá te provando, é ali que ele tá tratando o seu caráter. Amém. Sabe? Você tem que continuar buscando, não significa que você tem que parar. Ah, o Senhor não fala comigo, o Senhor não, ele tá te vendo, ele tá ouvindo o que você tá falando. Ele quer tratar o seu coração, ele tá provando o seu caráter, sabe? Você tem que continuar buscando. E sabe uma coisa que você tava falando, que quanto mais você conhece, mais você percebe que precisa conhecer. É muito legal, eu tava lendo Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele fala uma coisa assim, a gente só percebe que a gente tá com sono quando a gente tá acordado. É sempre antagônico. Então, quando você não tem conhecimento, você nem sabe que você não tem conhecimento, mas quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe que você precisa aprender. É muito louco. Vocês pegaram isso? Porque eu fiquei um tempão entendendo isso. Quando a gente tá dormindo, a gente não consegue entender se a gente tá cansado ou não. A gente só consegue entender quando a gente tá acordado. Mesma coisa o conhecimento da palavra, o conhecimento da nossa carne pecaminosa. Direto, assim, quando eu vou orar, eu fico assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu sou tão falha. Eu ensino as pessoas a serem constantes, muitas vezes não sou. Eu tô falando do Senhor, mas muitas vezes, sabe? Mesmo sentimento. Amiga, é horrível. Vai me dando um negócio. Triste. Eu falo, ai, Senhor, me renova, me capacita. Eu tô falando de Jesus, do amor do Senhor, mas será que eu tô amando de todo o meu coração? Ou será que eu estou sendo fútil com muita coisa? E aí, eu falo, nossa, quanto mais eu conheço, mais eu vejo que eu sou falha. E aí eu fico, ai, meu Deus. Mas aí eu falo, as misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus. E a gente sabe e entende que tá num processo de santificação, né? Total. Então não dá pra pirar também. Não, mas não dá pra achar que, tipo assim, não, tô ok, aqui, ó. Tô incrível. Não, gente, há sempre mais. Águas mais profundas. Vigia, irmão. Gente, sério, a gente riu muito aqui. Mas eu acho que a gente podia fazer uma oração agora. O que vocês acham? Podemos. Para as pessoas assim que... Ai, você que tá ouvindo e fala, eu não consigo ser constante, eu não consigo ser disciplinada. Você consegue. Em nome de Jesus, já começa trocando esse pensamento aí, irmão. Amiga, mas me veio aqui agora, porque assim, a gente recebe graça do Senhor sobre isso, né? Não é a gente, não é sobre nós, não é a gente que consegue. É o Senhor que nos concede graça. Nos capacita. Que nos capacita para que a gente consiga ser constante, para que a gente o busque cada vez mais. Coisa que... Então, é a graça imerecida. Uma coisa que esses dias que a Bruna tava falando agora e que me veio muito à mente, que outro dia eu tava tentando
mostrar... A gente tá falando sobre algum assunto e aí alguém falou sobre perfeição. E aí o Joaquim falou assim, tá bom, só quem é perfeito é Deus. E aí eu virei pra ele e falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Os anjos, Deus é tão surreal que os anjos, a todo momento que olham pra ele, glorificam a ele. Porque o perfeito de Deus é assim. Por exemplo, você tá fazendo um dever com a mamãe. Você fez o dever todo. Aí eu olho pra você e falo assim, filho, perfeito. Perfeito. Seu dever tá corretíssimo, perfeito. Mas tem um outro perfeito. Se um dia eu vou te pegar na escola e viro pra você e falo assim, Joaquim, a gente vai sair da escola, a gente vai comer no Mac, depois a gente vai no zoológico, depois a gente vai fazer uma viagem curta e depois a gente vai fazer uma festa do pijama. O que você vai falar pra mim? Nossa! Perfeito! É esse perfeito que Deus é. Não é o perfeito. Uau. É o perfeito! E hoje, assim, quando eu penso nisso, eu falo, caraca, por que eu tô desanimada? Tenham ânimo, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Cara, é esse Deus. Eu quero ser um anjo que glorifica a Deus a todo momento. Então, se eu tô prostrada, não querendo ler a Bíblia, não porque eu acho que tá dando tudo errado. Cara, não. Não. Assim, os anjos glorificam a Deus a cada segundo. Quem sou eu pra não glorificá-lo? Calma aí, tem algo errado. Vou buscar. Porque tem horas que dá desânimo. Tem horas que a gente fala, Senhor, o que tá acontecendo? Sabe? Mas... Assim como Maria fala quando ela engravida, Senhor, eu sou sua serva, eu tô aqui pra te servir. E eu imagino o turbilhão que tava na cabeça dela. Nossa, e ela falou imagina. Pro anjo, ok, eu sou a serva dele e eu tô aqui para servi-lo. Caraca! Amém. Sabe? É muita disposição, né? Sim. Mas eu acredito que, assim... Através, glória a Deus, desse podcast, assim... a gente grava podcast, mas o Espírito Santo nos confronta o tempo todo, né? É muito legal. Depois a gente comenta e diz, nossa, aquilo que você falou e tal, foi muito pra mim. Aquilo... Nossa, tive vários confrontos em amor aqui, que você tenha também na sua casa. Amém. E a gente pode orar agora por você. Amém? Amém. Mariana, que tá aqui, ó, no Xaramanaia, vai orar pra vocês. Começa não, Jéssica. Vamos lá orar. Vamos. Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Glória. Vou orar até de olhos abertos. Linda. Spicy Girl. Pai amado, Vai. a gente quer te agradecer primeiro por a gente estar aqui juntas, reunidas, falando no teu nome. Que privilégio, Senhor. Que privilégio temos de buscar o Senhor, de te adorar, de querer mais de ti. Que a gente, Senhor, como diz na tua palavra, que a gente em qualquer tribulação da nossa vida, que a gente possa produzir perseverança, Senhor. Porque da perseverança vem um caráter aprovado, do caráter a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o Senhor derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. O Senhor já nos deu esse Espírito, Senhor. O Senhor já introduziu ele dentro de nós. O Senhor já fez toda a sua obra, Pai. Queremos ser um canal para ti, Senhor. Mas que a gente possa se preencher de ti. A gente quer te buscar, Senhor. Porque a obra não é por nós, não é sobre nós, é sobre ti, Senhor. Mas a gente precisa estar enraizado no teu nome. A gente precisa te buscar para que a gente entenda isso. Porque senão o nosso ego entra, a nossa vaidade, Pai, e a nossa carne fala muito mais alto, Senhor. Então que a gente possa se esvaziar cada vez mais, Senhor, e preencher do teu espírito. É uma busca diária, Senhor, uma busca constante, mas que a gente possa ter disciplinas, Senhor. Que quando a motivação não vier, que a gente tenha disciplina de buscar a ti, de orar, de ajoelhar. E, Senhor, quando a gente menos tiver palavras para falar, que o seu Espírito tome conta do nosso corpo, da nossa mente, da nossa boca, para que saia o que o Senhor deseja, Senhor. O Senhor nos conhece antes de nós mesmos, o Senhor nos conhece no ventre da nossa mãe. Então, que a gente possa entender isso, Senhor, e se prostrar aos seus pés, Pai, porque o Senhor, o seu Espírito que está derramado sobre nós, ele fala através de nós. Então, quando a gente menos esperar, quando a gente menos sentir, que o Senhor nos abunde da tua presença, Senhor, porque a gente quer cada vez mais de ti. Eu declaro sobre a vida de cada um que está escutando, Senhor, que o Senhor possa estar tocando neles agora, que eles possam estar
sentindo, Amém. Senhor, Amém. o sobrenatural de Ti, Senhor, a paz que excede todo Glória a entendimento, Deus. que não é Amém, aquela Deus, paz glória que a quando a Deus. gente pensa é um lugar tranquilo, mas é a paz em meio ao caos, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo. Na Bíblia diz, Senhor, que o Senhor está acima de tudo, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor. Então que o Senhor possa tá dando esse entendimento pra gente, tá dando essa paz, entregando a tua misericórdia, Senhor, que a gente busque a cada dia o teu Espírito Santo, porque sem ti não somos Amém. nada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse Amém, podcast, Deus, pela glória a vida de Deus. cada um que nos escuta e que tem o privilégio de te buscar e de caminhar contigo. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, é muito gostoso ouvir orações, assim, de sotaques diferentes, né? A Mari ora com esse sotaque carioca, assim, muito lindo. Amei, amiga. Amei. Comenta aí se você gostou da oração da Mari também, se você sentiu a presença do Senhor. Tenho certeza que sim. E o nosso desejo é que esse Se for o podcast contrário, entre nem na sua comenta. casa. É verdade. E saia assim, sabe? O nosso desejo é que você realmente saia incendiado desse podcast. verdade. E Amém. sentindo a presença de Deus. E falando agora, eu vou amar as disciplinas espirituais. Eu vou escolher todos os dias, dedicar um tempo com o Amém. Senhor, Em sabe? nome de Seja através de Jesus. aplicativo, do jeito que for, mas que você passe tempo com Deus. Porque se você não passa tempo com Deus, eu te questiono. Será que você ama mesmo a Deus? Amém. Será que você ama Jesus? Porque quando a gente ama, a gente quer passar tempo com a verdade. pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor, você é muito fã do Justin Bieber. Eu sou fã do Justin Bieber. O Justin Bieber tá aqui. Tá. E o Justin Bieber tá aqui nessa sala, ele vai ficar aqui 1 hora. Gente, se você ama muito essa pessoa, você não vai nem mexer no celular. Você vai querer sugar 1 hora dessa pessoa. Eu nunca vou falar pro Justin Bieber, senta ali porque eu vou aqui gravar uns stories e depois eu falo com você. Não, porque eu quero aproveitar. Por quê? Porque eu gosto dele, eu admiro ele. Então, a mesma coisa com o Senhor. Sabe? Pensa assim, é o Senhor que tá ali. É Deus que tá ali. Então, assim, que você possa realmente priorizar esse momento. Amém. Priorizar a presença dele e nada, até que nada mais importe. Amém. Prioriza, foca, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Sua mente vai ser renovada, as suas atitudes vão ser transformadas, o seu olhar, o seu caráter. E é isso. Amém. 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 Xaramanaia. A gente sai daqui, né? Gente, ó, a gente sai daqui, tipo, pegando fogo. Declara isso em nome de Jesus. Fire, em nome de Jesus. Amém. Fire. Amém, gente. É Tem um isso, gif né? do Beni. Deixa o céu descer. Tá, não vou falar isso. Corta. Maria. Gente, então muito obrigada, Maria. né? Por esse Obrigada. podcast. Maria e Marta. Mariana, para. Gente, vocês estão ficando tão íntimos da gente que a gente fica fazendo as nossas piadas aqui ó, no ar com vocês, entendeu? Tipo assim, a gente tá se achando... Vocês literalmente estão tomando um chá aqui, um café com a gente, estão sentados aqui, porque a gente fica fazendo as nossas piadas aqui. Daqui a pouco é ao vivo, hein? Ó, Ao quem vivo, sabe? quem Ao sabe. vivo pra Em vocês nome de Jesus, eu interagirem. recebo. Então pede Filhas de Esther aí, ó. Filhas de Esther, Filhas de Esther, Filhas de Esther. Engajamento. Quero É. ver. E é isso, gente. Chega por hoje. Que o Senhor possa te abençoar. Amém. Deu por hoje. Deu por Né? E hoje. que você realmente... E vocês conte pra gente também os seus... Mariana. Vocês nunca viram isso? Chinês É uma falando, deu pro Você longe. nunca viu isso? É um meme. É um meme de uma Nunca menininha. vi isso. Ela é muito bebezinha e ela fala, deu pro longe, deu pro longe. Ah, nunca É vi. muito fofo. Nunca vi. Meme da Mari. Ô, gente, mas é isso. Então, fica lá ligado nas nossas redes sociais. Vai ter live também sobre disciplinas espirituais. Então, aí vocês mandam as perguntas lá. Comenta, Filhas de Esther, Filhas de Esther, Filhas de Esther. Porque o nosso desejo é fazer mais podcast pra você. Amém. Então, Yes. engaja lá com a gente. E outra coisa, gente. Você que tá ouvindo esse episódio e não é inscrito no canal, você faça um favor agora de apertar esse sininho, inscrever, ativar. Por favor, honra a nossa vida. Estamos aqui dedicados pra você. Então, amiga, pede pra se inscrever no nosso canal. Dá um like aí também, que o like a gente gosta. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no... Compartilha. Gente, é sério. Não, isso que a Jess falou é sério. É Honra sério. a nossa vida. A gente tá fazendo isso com tanto amor por vocês e pra vocês. É. Então, né? Se inscreve aí no canal. Não custa nada, vai logo. E é isso, gente. Então, obrigada, amigas. Mais um dia Obrigada, incrível amigas. com Muito vocês e que eu fui muito... Fiquei muito feliz. A alegria do Senhor é a nossa Amém. força. A gente sai daqui parece que a gente foi pra uma festa. É verdade. Glória a Deus. Muito melhor que uma festa. Festa no céu. Amém. Amém? Fazendo
fazendo céu na terra. Amém. Então é isso, gente. Fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Beijos. Beijo, amiga. Beijo, gente! Beijo, amiga. Beijo, migas.